Olá! A Bíblia Sagrada é cheia de surpresas. O texto que eu estou vendo aqui agora está lá em Ezequiel 36 e o verso 25 me surpreendeu. Olha só o que diz, antes eu vou ler o 24. Eu os tirarei de todas as nações e países e os trarei de volta para a sua própria terra. Verso 25. Aspergirei água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Quando a gente lê esse texto, com certeza dá margem para achar que, quem sabe, antes do Novo Testamento, Deus tenha instituído, quem sabe, o batismo por aspersão? Será que é isso mesmo? Afinal de contas, o batismo não era por imersão? Não foi esse o exemplo que Jesus deu? Por que aqui no Velho Testamento Deus diz isso? Borrifarei ou aspergirei água limpa sobre você e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito? Dando a ideia de um novo nascimento. Afinal de contas, o título desse texto, a vida nova do povo de Israel. Será que é isso mesmo? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e, como sempre, é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Deus possa nos abençoar aqui nesses momentos que nós vamos passar juntos aqui, possamos aprender muito da Palavra de Deus. A partir de agora já estamos conectados com o Brasil e o mundo através da internet, que leva o nosso sinal para todo e qualquer lugar deste planeta, e também pela TV Novo Tempo espalhada por todo aqui o nosso país. Aonde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. E você já sabe que aqui no programa, as suas dúvidas, os seus questionamentos deverão ser respondidos à luz da Palavra de Deus. E quem está na mira para dar a resposta que você precisa na Bíblia é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor? Tudo bem, meu amigo? Tito? Graças a Deus, tudo bem. Estamos contentes aí porque, além de começarmos mais um programa, recebemos uma pergunta, na verdade, uma inédita? Uma interpretação do texto totalmente inédita. Isso nesses mesmo. anos de Na Mira da Verdade, não me lembro, de alguém interpretar esse texto dessa forma. Então, achei muito curiosa a pergunta e vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse assunto. Muito legal, professor. Essa pergunta, professor, quem mandou, ela veio pelo nosso Instagram. Nosso Instagram, muita gente fazendo as perguntas. Obrigado a você que tem acompanhado a gente pelo Instagram, pelo Facebook também. E a gente, daqui a pouquinho, vai dizer para você as formas de você mandar a sua pergunta, você que está assistindo a gente ao vivo. Pelo SMS também, olha aqui, ó, não para de chegar as perguntas aqui, ó. Então você pode mandar as suas perguntas também pelo SMS. Mas essa aqui, quem mandou foi a Pri. Ela é assim que está o nome dela aqui no Instagram. E ela disse o seguinte, professor, como você muito bem disse, eu também não me lembro de ter visto esse texto, ou essa interpretação, ou essa pergunta, porque é a única parte da Bíblia que fala sobre aspersão aqui, eu não me lembro de outro lugar, de repente tem algum outro lugar. Então ela perguntou assim, sobre o livro de Ezequiel, no capítulo 36, verso 25, diz o seguinte, aspergirei água limpa. Significa batismo isso? A pergunta dela. Será que isso significa batismo? Mas não seria por imersão? Me esclarece essa passagem, por favor, porque lendo assim como eu li aqui na abertura do programa,
dá realmente ideia que Deus estava purificando o povo através da aspersão, né? Então aí chega a dúvida para a gente, afinal de contas, no Novo Testamento Jesus ensina que o batismo é por imersão. Só que nos nossos dias hoje nós temos várias denominações que faz o batismo por aspersão. Seria então, quem sabe, esse texto que dá base para esse tipo de batismo, professor Leandro Quadros? Veja, existem alguns textos bíblicos usados, entre aspas, a favor do batismo por aspersão, mas nós podemos garantir sem nenhuma dúvida que esse texto nem de perto insinua batismo por aspersão, por alguns motivos. Primeiro, o batismo não existia nos dias do Antigo Testamento. O que existiam eram rituais de purificação. O batismo, ele veio a existir, nós não temos ali um momento preciso, né? Porque João Batista já batizava, ali em João, capítulo 3, como lemos, verso 23 em diante, antes de Cristo instituir o batismo em nome da Trindade, Mateus 28, 18 a 20. Então, os eruditos pensam que o batismo por imersão, ele se originou exatamente com base nos rituais de purificação, que encontramos no livro de Levítico, livro de Números, né? E aí o que acontece? Quando você vai para o Antigo Testamento, você percebe que a forma de eles demonstrarem que faziam parte do povo de Deus era a circuncisão. E obviamente somente os homens faziam isso, né? Então não tinha batismo do Antigo Testamento, então nós não podemos interpretar esse texto como uma referência a um batismo, porque o batismo não existia. Ok? Então seria uma descontextualização total, né, daquilo que o Antigo Testamento afirma. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que esse texto fala, na verdade, de rituais de purificação para retirar da pessoa a imundície ritual. Então, ritualmente, a pessoa se tornava imunda. E aí o que acontecia? Se jogava água na pessoa, isso era de forma por aspersão ou derramando água sobre a pessoa, né? E aí a pessoa era purificada daquela sujeira cerimonial. Eu vou mostrar aqui alguns textos que mostram que isso era feito tanto de forma, tanto por aspersão quanto por lavamento, né? Então não tem o propósito aqui de falar de batismo, tá? Então vamos aqui para alguns textos. O primeiro, que eu abri aqui nesta outra Bíblia, Êxodo capítulo 30, 17 a 21, tá? Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isso lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Eu não vou entrar aqui na explicação da questão do sacerdócio, né, que eles deveriam se purificar para entrarem na presença de um Deus santo, né? Mas o que eu quero mostrar aqui é que esse ritual de purificação envolve um lavamento, né? Um lavar das mãos e dos pés, não é uma simples aspersão. Mas há também outros rituais que envolvem aspersão. Por exemplo, vamos aqui para Levítico. Aqui Levítico capítulo 14, tá? Verso 52. Diz assim: assim purificará aquela casa com o sangue da ave e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o hisopo, e com o estofo carmesim. Então a pessoa, uma casa que tivesse lepra, né, cerimonialmente ela era purificada desta forma, né, que tinha através do sangue, águas correntes, ou através do hisopo, né, mergulhar algo e aspergir a água também. E um outro texto que eu anotei aqui nesta outra Bíblia, Números 19 e 17, diz assim, ó:
Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Então veja, o ritual de purificação cerimonial, da imundície cerimonial, era feito por aspersão ou por lavamento, que seria uma imersão, entre aspas, tá? Não era uma imersão propriamente dita, mas tem mais a ver com o batismo por imersão do que por aspersão. E aí temos, para finalizar essa explicação, temos que fazer uma pergunta. Será que o Novo Testamento interpreta o ritual de purificação como um batismo por aspersão ou como um batismo por imersão? Aqui nós podemos matar a charada. Vamos para Hebreus 10, verso 22. Hebreus 10, 22 é um texto muito interessante para você perceber como que o autor do Novo Testamento interpretou o ritual de purificação cerimonial, que podia ser por aspersão ou por lavamento, né, ou por meio de águas correntes. Hebreus 10, 22 diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água. Olha que interessante, no contexto de Ezequiel, que foi o texto que o Tito leu, Ezequiel 36, 25 e também no verso 26, fala de um novo nascimento. Então, no Antigo Testamento, eu digo o seguinte: olha, eu vou purificar vocês através da água e vou dar um novo nascimento para vocês. E o autor do Novo Testamento, ao comentar algo a respeito daquele assunto, no verso 22 ele fala da purificação do coração da má consciência, lavando o corpo com água. Claramente, imersão, nada a ver com aspersão. Então nós precisamos nos perguntarmos como que o autor do Novo Testamento, que usou o Antigo Testamento como base para ele escrever o Novo Testamento, interpretou o assunto. Então, se o autor inspirado do Novo Testamento interpretou o assunto aplicando isso ao batismo por imersão, nós não temos autorização nenhuma de interpretarmos de outra forma, porque nós não somos inspirados. Quem é inspirado é o profeta, nós somos estudantes da Bíblia. E como estudantes que recebem de Deus a iluminação, não inspiração, porque só o profeta é inspirado, nós temos que deixar que o profeta e os profetas expliquem o texto. Ok? Então jamais tiremos conclusões da Bíblia desta forma. Eu vi a palavra aqui aspersão, então quer dizer que o batismo lá no Novo Testamento é por aspersão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós temos que fazer uma análise não apenas gramatical do texto, mas também intertextual, contextual e por aí segue. Ok? Então a hermenêutica, que é a ciência que interpreta o texto bíblico, não tem nenhum critério, que nos autorize a interpretarmos a Bíblia desta forma, como é sugerido pela interpretação de Ezequiel 36, 25 como uma referência ao batismo por aspersão. Não tem como, é impossível isso. Muito bem, professor. Muito bem, estamos apenas começando. Para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas por SMS. É isso mesmo, por mensagem do seu celular. Não é pelo WhatsApp, é mensagem. Você manda para o número 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora. Ou pelas redes sociais, pelo facebook.com/namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade, você pode mandar as suas perguntas, tá? Temos gente que já mandaram por todos os lados aqui, mas antes de eu colocar uma pergunta aqui desses dois, ficou em aberto no programa passado uma pergunta que na hora que o professor Leandro ia responder, o tempo acabou. Você lembrava disso, professor? Nem lembro o título. Olha só, a pergunta é a seguinte, professor: quem é o juiz do juízo pré-advento? Essa foi a pergunta que nós encerramos o programa passado e não teve tempo de resposta. Qual é a resposta, professor? Boa pergunta. Vamos ler dois textos. Para adiantarmos, Tito, tu lê um texto para mim? Sim.
Ó, eu vou ler Daniel 7, versos 9 e 10 e você lê João 5, 22. 5:22. Isso. Então, Daniel Quer que eu leia primeiro ou você lê? Oi? Eu leio primeiro ou você lê? Eu vou ler esse primeiro, para você Ok. dar a sequência e matar a charada. Tudo bem. Então, Daniel 7, versos 9 e 10, tem uma primeira referência e o Tito vai ler João 5, 22 para nós. Diz assim, ó. Daniel 7, versos 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Aqui é uma referência a Deus o Pai. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, seres angelicais, né? E miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então vemos aqui a presença de Deus Pai no tribunal, no juízo. E no verso 13, e estava olhando das minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então você vê que no juízo Deus o Pai está presente, mas também se aproxima Deus Filho, a segunda pessoa da divindade. Então ambos estão presentes no juízo. O Espírito Santo está aqui na terra, atuando em nós. Está presente conosco, ele faz morada aqui. Só que mesmo estando presentes Deus o Pai e o Filho nesta cena, de Daniel 7, versos 9 e 10 e verso 13, o Novo Testamento esclarece, né, que mesmo o Pai estando presente, na verdade o juiz é alguém que não é Deus o Pai. E aí o Tito vai ler para nós João 5, 22. 5:22 diz o seguinte: o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar. Olha que interessante, o Pai está presente no juízo, Daniel 7, né? Só que se aproxima dele Jesus. E aí Deus o Pai dá a Jesus esta função de ser o juiz. E isso é uma maravilhosa notícia para nós, porque olha como Deus é bondoso. Jesus, de acordo com 1 João 2, 1 e 2, ele é o nosso advogado. Agora analise, se o nosso advogado de defesa é o nosso juiz, como que nós vamos ser condenados no juízo? Apenas se nós rejeitarmos a Cristo como Salvador. Aquele que aceita a Cristo como Salvador, ele o tem como advogado e juiz. Unicamente aquele que morreu pelo ser humano na cruz pode condená-lo ou salvá-lo. Então por isso que nós dizemos, a salvação é simples? Claro que não, nós somos pecadores, temos muitas lutas e quedas, mas vai se perder só quem quiser, porque tudo aquilo que Deus fez por nós é para facilitar realmente a nossa vida. Por isso que a salvação é um dom, é um presente. Então o que você tem que fazer é aceitar. E aceitando, no momento em que o seu nome e o meu forem passados no juízo, porque Deus não precisa do juízo, mas os anjos têm que entenderem o processo, não é? Eles não são oniscientes como Deus. Aí o que acontece? O nosso juiz, que é Cristo, ao mesmo tempo é o nosso advogado. Aquele que está ligado a Cristo não tem um porquê de se preocupar. Agora, quem não aceita Cristo como Salvador, ele tem todos os motivos para se preocupar. Porque Romanos 14, 12 diz, queiramos ou não, que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Creia ou não em Deus, pode ter certeza, um juízo final vai existir e nós teremos de dar contas. A única segurança é termos o juiz Jesus como também nosso advogado. Muito bom, professor, muito bom. Bom, nós temos que ir para um intervalo. As perguntas estão chegando aqui sem parar. Não desista, não. Mande a sua pergunta aí, aproveite o intervalo. Formule a sua pergunta, mande ou por SMS, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, e ela poderá ser pescada e estar na mira da verdade. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, estamos ao vivo aqui pela Novo Tempo, é um prazer muito grande ter a sua companhia, é muito bom
ter você aí, porque afinal de contas é você quem faz o programa acontecer. Portanto, mande as suas perguntas por SMS, o número é 12 981510101 ou pelas redes sociais, pelo facebook.com/namiradaverdade.nt ou Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Participe, mande suas perguntas. Essa aqui chegou pelo nosso SMS, uma pergunta interessante, e ele está replicando aqui a pergunta, já mandou umas 10 vezes a mesma pergunta. A sua pergunta vai ser pescada. Silvio Jacob de São Paulo. Sua pergunta foi pescada. A pergunta dele é a seguinte, professor. A minha dúvida é a seguinte. Considerando o texto de Deuteronômio 10, verso 20, e também Tiago 5:12, podemos jurar, ou podemos e devemos jurar pelo nome de Deus? Ou não? Quando a gente lê aqui Deuteronômio 10, 20, eu vou ler aqui, professor, diz o seguinte: temam o Senhor nosso Deus e adorem somente a Ele. Fiquem ligados com Ele e jurem somente pelo seu nome. Isso diz Deuteronômio 10, verso 20. Quando a gente vai lá para o texto de Tiago, vamos lá, Tiago, capítulo 5, verso 12, já diz diferente, já diz o seguinte: acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Diga somente sim, quando for sim, e não, quando for não, para que Deus não os condene. Afinal de contas, Deuteronômio fala para jurar por Deus. Tiago fala que não é para jurar por nome de ninguém. Pode ou não pode jurar por Deus? Porque isso é uma expressão muito comum no nosso país. Juro por Deus, tal, usa essa expressão aí, né? Uhum. Tem algum problema, alguma condenação? Como é que é? Como que a gente entende o texto de Deuteronômio, Tiago? Vamos ler aqui Mateus 5, 33 a 37, e aí vamos explicar por que essa diferença entre Deuteronômio 10, 22 e também Tiago. Também ouvistes que foi dito aos antigos, aqui é Cristo falando: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. O que Cristo fez? E também Tiago. Eles mostram para nós que Deus instruiu o seu povo acerca desse assunto de forma progressiva. E por quê? Os israelitas saíram de um contexto de escravidão no Egito e totalmente pagão. Então eles eram acostumados, a mente deles já era, digamos assim, programada para jurar. Porque eles aprenderam no Egito, né? E no Egito se faziam juramentos para todo o panteão de deuses egípcios. Então a mente deles já estava com isso registrado. O que Deus fez? O juramento nunca foi o ideal de Deus, mas para Deus desviar a atenção deles das divindades pagãs, aí Deus falou: ó, jurarás somente pelo nome do Senhor teu Deus. Por quê? Porque eles já eram acostumados à idolatria, eram acostumados ao paganismo. Então Deus orienta-os daquela forma, porque no contexto em que eles estavam, com a mente, diríamos assim, programada para aquilo, era o que de melhor Deus podia fazer para eles. E por eles, né? Ensiná-los, então, a jurar não pelas divindades pagãs, mas pelo Deus verdadeiro. Depois, quando passa o tempo, né? Jesus mostra, não era o ideal de Deus. Para aquele contexto foi importante, mas não era o ideal de Deus. O ideal de Deus é que nós não juremos. Ok? Então nós devemos de lembrar que a revelação na Bíblia é progressiva, né? Tanto que Provérbios 4,18 diz, não é? Que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Até mesmo a doutrina da Trindade foi revelada progressivamente, porque Deus revela para o ser humano
conceitos, doutrinas, ensinamentos no momento em que o ser humano está apto para entender. Então, naquele momento, Israel não estava apto para entender sobre o não jurar. Depois, o povo de Deus se tornou apto e aí Deus, progressivamente, revela o assunto. Muito bem, professor. Estou vendo aqui mais um SMS que chegou. Eu tenho uma pergunta para colocar do Facebook, mas chegou uma pergunta interessante aqui do SMS. Deixa eu ver se tem um nome aqui. O Rodrigo, ele é de Paulínia, São Paulo. Rodrigo, seu questionamento está na mira da verdade. Ele fala o seguinte, professor. Sinceramente, acho que vocês estão equivocados em relação à guarda do sábado. A lei de guardar o sábado era obrigatória apenas para as pessoas que estavam sujeitas a todas as outras leis de Moisés, ou as leis que Moisés transmitiu. A elas, lá em Deuteronômio 5, 2 e 3, e também em Ezequiel 20, 10 e 12, diz isso. Deus nunca esperou que outras pessoas guardassem o sábado. Na realidade, depois do sacrifício de Jesus, até mesmo os judeus foram libertos dos 10 mandamentos e de toda a lei de Moisés. Romanos 7, 6 e 7 e 10, 4. Gálatas 3, 24 e 25 e Efésios 2, 15. Hoje, os cristãos seguem não a lei de Moisés, mas a lei superior, a lei do amor. Romano 13, 9 e 10. O questionamento dele é esse, professor. Será que realmente há um equívoco bíblico no Novo Testamento, inclusive, da guarda do sábado? Nós nós somos libertos da lei de Moisés? Não é preciso guardar o sábado foi realmente apenas para o povo de Israel? Como é que é isso? Veja, obviamente que eu não vou poder, amigo telespectador, abordar todos os textos que você mencionou, se nós vamos fazer um programa todo só para esses textos, né? Então, antes, eu sugiro que você entre no canal do Na Mira da Verdade no YouTube e você pode digitar esses textos que você mencionou, Efésios 2,15, Romanos 7 e entre outros, Efésios 2,15, e você vai perceber que nós já explicamos esses todos textos em eles. outros programas, tá? Todos eles. Então, resumidamente, vou fazer uma análise com você. Veja, na verdade, você tem que entender que nenhum mandamento de Deus foi abolido. Tá? Não teria lógica isso, eu vou te explicar o porquê. Eu lembro de um comentário da Bíblia de Estudo Plenitude, né? Sobre Romanos 3,31, tá? Eu vou ler o texto aqui, eu não estou com a Bíblia Plenitude aqui, estou com outra que é de Genebra, que também fala muito bem da lei, mesmo que eles não sejam a favor da observância do sábado, obviamente. Mas em Romanos 3,31, Paulo faz uma pergunta retórica e já dá o não como resposta, né? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, tudo o que Paulo desenvolve sobre justificação pela fé, ele esclarece no final dizendo o seguinte, olha, nós não anulamos a lei pela fé. Na verdade, nós confirmamos a lei. E por quê que a lei é confirmada? Simples. Porque se a lei pudesse ser abolida, não era necessário o sacrifício de Cristo. Era muito mais fácil lá do céu, Deus mexer os pauzinhos, diríamos assim, fazer uma mudança na sua lei. E a segunda pessoa da divindade não precisar vir aqui morrer nesse mundo e sofrer tudo o que sofreu. Então a Bíblia de Estudo Plenitude, como eu falei para você, ao comentar Romanos 3,31 diz assim, olha, o próprio fato de Cristo ter morrido na cruz prova que as leis morais de Deus são eternas, são eternamente válidas. E é a verdade. Porque Cristo morreu na cruz para pagar uma dívida que nós não podemos pagar, né? Que é a transgressão da lei de Deus. Então, se Cristo vem e morre na cruz, é óbvio que essa lei é eterna. Não tem lógica. Ele morre na cruz por uma lei abolida? Não tem cabimento. Então, ele morre exatamente porque essa lei é eterna e porque você e eu não temos como pagar. Digamos que hoje você e eu fôssemos perfeitamente obedientes a Deus. Isso não adiantaria, porque nós ainda temos os pecados do passado. Então, a salvação tem que ser realmente um dom, pela graça, não é pelas obras. Agora eu lhe pergunto,
nós somos salvos para continuarmos pecadeiros ou nós somos salvos para mudarmos de vida? Óbvio, para mudarmos de vida. Então você lendo Efésios 2, 8 a 10, você equilibra o assunto. Os versos 8 e 9 dizem, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é a guarda do sábado ou de qualquer outro mandamento que leva você para o céu. Mas o verso 10 equilibra, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para praticar boas obras porque eu vou me tornar uma pessoa melhor. Vou me tornar perfeito? Óbvio que não, só na glorificação. Então esse é um ponto que você tem que corrigir totalmente a sua teologia, meu irmão. Isso não é de uma hora para outra, vai levar tempo, você vai ter que ler livros, estudar mais algum aspecto da teologia sistemática, mesmo que não abordem diretamente a lei, mas você estudando a doutrina da graça, da salvação, você vai perceber isso. E outro detalhe sobre o sábado, para finalizar, o sábado não foi abolido e nem foi dado só para Israel. Por quê? A resposta é simples, leia Gênesis 2, 2 e 3. Quando Deus estabelece o sábado, não existia nenhum judeu sobre a terra, nenhum israelita. Né? Quando Deus abençoa e santifica o sábado, existiam na terra só Adão e Eva. Então não tem lógica dizer, o sábado foi dado para Israel. Bom, você pode dizer, o sábado e a lei foi dada para Israel, mas você não pode dizer, foi dada somente para Israel. Não tem lógica. Né? Então quer dizer que só o povo de Israel tem obrigações morais com Deus e o restante está livre para fazer o que quiser? Não tem lógica isso. Então a lei foi dada para Israel porque Israel era o povo escolhido por Deus e apto para receber essa lei e passar para os outros povos. Agora dizer que foi só para Israel não tem lógica. E o sábado ele existe antes do próprio decálogo. Em Gênesis, ele aparece em Gênesis 2, 2 e 3. E se ele foi dado para Adão e Eva, é óbvio, não foi dado só para o israelita. Tá? Lembre também de Marcos 2, 27, quando Cristo fala, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ele está levando a mente dos fariseus lá para Gênesis 2, 2 e 3. Para ensinar eles ao seguinte, olha, vocês não podem ser legalistas na forma de guardar o sábado. O sábado não foi feito para ser uma opressão para o ser humano. Na verdade, ele foi dado como um presente para o ser humano. Então eu recomendo, meu irmão, reavalie a sua teologia. Analise isso que eu comentei com você, leia, por exemplo, notas de rodapé da Bíblia Estudo e Plenitude, da de Genebra, que mesmo sendo teólogos que não são a favor do sábado, eles abominam essa ideia da abolição da lei, não tem lógica. Romanos 10, 4, que tu citou um dos textos, né? Diz assim, o fim da lei é Cristo. Mas se você estudar a palavra no grego teleios, na verdade, telos, na verdade não é fim no sentido de finalizar, é fim no sentido de objetivo. Tanto que a tradução, por exemplo, judaica da Bíblia traduz, o alvo da lei é Cristo. Ou seja, o objetivo da lei de Moisés é levar a pessoa para Cristo. Então, meu irmão, com muito respeito eu lhe digo, é você quem está equivocado. Se você estudar mais esse assunto, ler mais profundamente, não precisa ser teólogos adventistas, pegue teólogos protestantes. Pegue teólogos calvinistas, para você ter uma ideia. Eu não sou a favor do calvinismo no aspecto da dupla predestinação, mas um teólogo calvinista é a favor da eternidade da lei, mesmo que não observe o sábado. Então a sua teologia, meu irmão, precisa de uma correção com urgência. Muito bem, professor. E eu queria aproveitar e oferecer o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico, que é no formato de uma revista, você pode entrar agora no nosso blog novotempo.com/, na mira da verdade, e você vai ver lá a estampa dessa revista. A hora que você clica lá, você vai ser direcionado para fazer um cadastro e essa revista vai chegar para você sem custo nenhum. É um presente nosso para você. Verdades para o Tempo do Fim. Lá você vai ver, por exemplo, a questão dessa questão do sábado, um dia a ser lembrado. É a lição número 8. E várias outras lições com vários temas interessantíssimos. Se você gosta de estudar a Bíblia e quer saber um pouco mais, esse aqui é um guia de estudos. É uma forma de você ver vários textos e ele é todo baseado apenas na palavra de Deus. Você vai simplesmente fazer a leitura, no final de cada lição aqui você tem um pequeno questionário para você tirar as suas dúvidas. E eu tenho certeza que isso vai ajudá-lo muito a compreender outros assuntos que a Bíblia fala relacionados para o tempo que nós vivemos, o tempo do fim.
Essa questão do sábado que o professor Leandro quase mesmo estava dizendo é interessante como, por exemplo, Deus, na sua sabedoria, ele deixou lá o mandamento, lembra-te do dia do sábado. Muitos se esqueceriam do sábado. E é o que a gente vê hoje. Muitos sequer sabem o que quer dizer a guarda do sábado, que estava lá na lei de Deus, que ela é eterna e que dura até hoje. Eu tenho certeza que isso que o professor Leandro lhe disse, aprofundando na palavra de Deus, você vai ver que tem toda a coerência. Não tem nada que mostra que o sábado foi abolido, de forma alguma. E esse curso bíblico vai apenas ajudar, porque é a Bíblia que tem tudo isso, todas as lições que você precisa. Portanto, é uma forma de nós ajudarmos você a compreender um pouco mais a Bíblia. Peça agora mesmo, é só acessar o nosso blog, ou se preferir, você pode ligar no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? Nós temos que ir para o intervalo, nosso tempo já está gritando aqui contra a gente. Não sai daí não, a gente volta já já. Estamos de volta e já mais perguntas sendo colocadas na mira da verdade. Eu tenho uma pergunta aqui que chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Giovanni Fernandes. O Giovanni, ele fez, já que nós estamos falando aí sobre a lei de Deus, falamos sobre o sábado ainda há pouco aí, né? Então as perguntas começam a chegar. Essa aqui veio pelo Facebook, ele diz o seguinte, ele é lá de Porto Alegre. Gosto muito do programa, aprendo bastante com vocês aí do Na Mira da Verdade. A pergunta é, se alguém consegue guardar toda a lei, sendo assim, ela deixa de ser pecadora, né? A pessoa deixa de ser pecadora, pois o pecado é transgressão da lei, 1 João 3,4. Sendo assim, se alguém guarda, deixa de ser transgressor da lei. Então, por que Jesus morreu? Se temos a lei, logo não precisamos de um intercessor, é só guardar a lei. Então quer dizer que se alguém guarda a lei, não peca. Se não peca, não é pecador. Se não é pecador, não precisa de um Salvador. Se não precisa de um Salvador, não precisa de Jesus. Se não precisa de Jesus, não precisa do sacrifício dele. Se não precisa do sacrifício de Jesus, logo seu sacrifício foi debalde. Ele escreveu aqui. A pergunta dele é a seguinte, se nós temos que guardar a lei de Deus, se guardarmos a lei de Deus, não estamos em pecado. Será que nós conseguimos guardar toda a lei de Deus, professor? O fato de nós não conseguirmos guardar toda a lei de Deus em 100% do tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não significa que nós vamos pisar nesta lei, né? Da mesma forma, muitas vezes você não consegue obedecer a todas as leis do seu país, então não quer dizer que você está livre para bagunçar e ser um baderneiro, né? Nós temos que fazer o nosso melhor com a atuação do Espírito Santo em nós. Porque quem nasceu de novo, de acordo com 2 Coríntios 5,17, é nova criatura. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a sua análise, meu irmão, está incorreta pelo seguinte, você acha que pecado é só transgressão da lei. Não é essa a única definição de pecado na Bíblia. Tá? Só no Antigo Testamento tem mais de 10 palavras diferentes. Para ter uma ideia, o Salmo 51, ele tem umas 4 ou 5 palavras diferentes, com 4 ou 5 definições diferentes para pecado. Então, pecado não é só transgressão da lei. Pecado é muito mais do que isso. A transgressão da lei é um aspectozinho, pequeno aspecto do pecado. Pecado é uma alienação em relação a Deus, é uma separação. Mesmo que hoje nós guardássemos os 10 mandamentos, que é inviável, né, sem a graça de Cristo, e Ele vai nos melhorando, nós vamos sendo santificados, vamos tornando pessoas melhores, né? O fato é que pecado não é só, o pecado não se resume a ações erradas, pecado é uma essência, uma natureza dentro de você. Então se você guarda toda a lei externamente, internamente você é pecador do mesmo jeito. Você tem maus pensamentos, ok? Então eu vou lhe mostrar, por exemplo, Salmo 51:5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe.
Então nós já nascemos pecadores. Por quê? Não porque nós praticamos atos pecaminosos desde bebês, mas porque nós já nascemos separados de Deus e já nascemos com uma natureza pecaminosa. Então é a sua definição de pecado é que está distorcida aí, tá? E leia também Romanos 14, 22. Ali diz que tudo aquilo que não provém da fé é pecado, ou seja, quando falta fé na minha vida, eu também peco. Então não é só transgressão da lei, tá? Então eu recomendo que você se aprofunde no assunto. Você vai ver que existem várias definições de pecado, né? Tem uma palavra hebraica para pecado que significa errar o alvo, ou seja, mesmo inconscientemente você é um pecador, muitas vezes. Tem uma outra palavra que é rebeldia, cerrar o punho e levantar a mão contra Deus. Então eu vou lhe dar uma sugestão. No YouTube tem um vídeo do Dr. Amin Rodor, que foi professor e coordenador do curso de teologia no NASP, né, que é o Centro Universitário Adventista. Ele fala muito bem a respeito de perfeccionismo e ele mostra as diferentes definições de pecado. Então eu recomendaria que você assistisse, na verdade, esses vídeos, são 2 vídeos, se eu não me engano, e aí você vai corrigir essa sua definição de pecado, porque ela não é apropriada, tá? Lembre também de Romanos 7. O próprio Paulo, mesmo estimulando os cristãos a serem obedientes, ele falou, olha, eu não sei o que acontece comigo, porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu percebo que nos meus membros há uma outra lei guerreando contra a lei do meu interior, que é a favor da lei de Deus. Tem a lei do pecado também que vem sobre a minha vida. Tá? Então a sua definição de pecado ela não está correta. Muito bem, professor. Mais uma perguntinha aqui do nosso Facebook. Muita gente participando com o programa pelo Facebook. Obrigado pela sua participação, viu? Essa quem mandou foi o Daniel Queiroz. Daniel, sua pergunta foi pescada. Ele diz o seguinte: o propósito da minha pergunta é tirar dúvidas sobre a chamada chuva serôdia. Eu já vou explicar para vocês isso aqui. Chuva serôdia. Espero que possam responder-me. Ouvi alguém dizer que isso seria um novo derramamento do Espírito Santo sobre os filhos de Deus, no tempo do fim, próximo ao advento de Jesus, cumprindo assim a profecia de Joel 2, de 28 a 32. Porém, ao ler lá Atos 2, 17 a 21, cheguei à conclusão de que essa profecia se cumpriu no tempo dos apóstolos, no Pentecostes, visto que há uma divergência entre aquela interpretação e a minha, fiquei com esta dúvida quanto a esse assunto. Se a profecia se cumpriu no período dos apóstolos, de onde provém a ideia de que ela se cumpriria, dos apóstolos, de onde provém a ideia de que ela se cumpriria pouco tempo antes da vinda de Cristo? Primeiro, acho que a gente tem que explicar chuva serôdia. Nós já falamos em um ou outro programa aqui atrás, mas o telespectador que está com a gente aqui, professor, tem que entender o que é essa questão de chuva serôdia. Eu sei que lá no Velho Testamento caíam 2 chuvas para preparar o terreno. A chuva temporã e a chuva serôdia. Seria isso, então, essa questão da chuva serôdia, um derramamento do Espírito Santo que aconteceu lá no Pentecostes? Eu vou explicar isso para o nosso telespectador. Eu queria encontrar aqui um texto que eu achei que fosse Jeremias 2. Eu vou ver se não é em Ezequiel. Em primeiro lugar, existiam 2 chuvas no Antigo Testamento. Então eu vou explicar isso porque muito telespectador nem ouviu falar sobre isso. Né? Exatamente. Então o que acontece? A chuva temporã, né, era uma chuva que caía no Oriente Próximo e tem até hoje, responsável para, além de preparar o solo para a semente, fazia germinar o grão. Então essa chuva temporã fazia germinar o grão, não era suficiente. Depois dessa chuva temporã, vinha uma segunda chuva, que era a serôdia, que aí ela contribuía não apenas para o germinar, diríamos assim, que germinou já com a primeira chuva, mas amadurecia o grão e o preparava para a colheita. E quando você lê, eu estou tentando achar aqui em Ezequiel, mas eu não estou lembrado aqui do verso agora. Vamos ver se é Ezequiel mesmo. Eu não lembro se é Ezequiel 2 ou Jeremias 2, eu vou ter que ver depois. O que acontece?
você percebe que, no contexto, essas duas chuvas são comparadas ao derramamento do Espírito. Né? Quando derrama-se a chuva, né, simboliza também um derramamento do Espírito Santo. Quando você vai para Atos 2, 17 em diante, ou você pode ler também ali desde o verso 1, que fala do dom de línguas. Na verdade, o que você vê ali é que Pedro interpreta que o evento ocorrido no Pentecostes é a chuva temporã. Ele não interpreta o evento no Pentecostes como a chuva serôdia. E quando você lê, por exemplo, no próprio contexto de Ezequiel 2 ou Jeremias 2, que eu não lembrei agora, você percebe que existe uma aplicação também para o tempo do fim. Então, o que nós cremos? Que a chuva temporã, né, e o próprio Pedro a interpretou assim em Atos 2, ele aplica ao primeiro derramamento do Espírito, quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, no Pentecostes, eles falam em línguas. Né? Então você vê no discurso de Pedro, em Atos 2, que na verdade ele aplica a chuva temporã ao evento de Atos 2. Agora, ele não fala nada da chuva serôdia ali. E é na linguagem do texto bíblico que nós percebemos que ela tem uma relação também com o tempo do fim. Então, o que nós entendemos? Que a primeira parte da profecia se cumpriu realmente em Atos 2. Mas para você e eu pregarmos o evangelho com mais intensidade, veja, o dom de línguas, o derramamento do Espírito em Atos 2, que representa, digamos assim, a chuva temporã, fez germinar o grão do evangelho nos corações, para que ele se espalhasse pelo mundo. Na segunda vinda de Cristo, tem que ter um novo derramamento do Espírito, né, para agora fazer amadurecer, crescer esse grão no evangelho no coração de muitas pessoas. Então ele tem que ser derramado sobre os filhos de Deus, o Espírito, novamente, de forma poderosa, para eles pregarem com mais intensidade e fervor sobre a mensagem da volta de Cristo, da aceitação do Evangelho, e para que outras pessoas sejam convertidas. Então, em Pentecostes, nós encontramos o cumprimento só da primeira chuva, mas não da segunda. Tá, okay? A segunda realmente é para o tempo do fim, como fala ali também em Jeremias 2, 27 e 28. Tá? Muito bem, professor. Eu estava procurando aqui enquanto você falava, o texto que eu achei foi Zacarias 10:1, onde fala: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, e o Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Então aqui é um exemplo de como falava ali da chuva serôdia e da chuva temporã, né? E aí depois tem que achar ali onde é que ele faz a alusão ao derramamento do Espírito Santo. Não, lembrei agora, é Joel 2. 23. Joel 2, 28 a 35, versos professor? 28 a 32. O 23 fala de águas, fala do Espírito sendo derramado, né? Como água. E aí os versos 28 a 32 fala do derramamento do Espírito. Era Joel 2, eu estava pensando se era Jeremias. O Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu 2. Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas anunciarão a minha mensagem e os velhos. É o que ele citou aqui na própria pergunta, né? Próximo ao advento de Jesus, cumprindo assim a profecia de Joel 2, 28 a 32. Ah, não tinha prestado atenção que ele tinha falado em Joel 2. Então é Joel 2 mesmo. Versos 23 e 28 a 30 ou 31. Aí ele vê que realmente tem que ter um duplo derramamento do Espírito. No Pentecostes ocorreu o primeiro, né? Ele fala assim, ó, o verso 23, alegrem-se, moradores de Jerusalém, pois o Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Eu lhes dei chuva no tempo certo, as de outono e as de primavera, que é a chuva serôdia e a temporã e a serôdia. E depois ele começa ali no verso 28, explicar o que é isso, que é o derramamento do Espírito Santo. Isso mesmo. Muito bem, muito bem. Nosso tempo está correndo contra a gente aqui. Eu acho que você tem 2 minutinhos que você pode responder essa daqui, professor. Uma coisa que me deixou intrigada na Bíblia. Em Gênesis 19:36 diz que as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. Isso não seria um grande pecado? Mas pelo que eu entendi, Deus formou grandes gerações desses filhos gerados de um pecado.
como é que Deus ainda fez 2 grandes gerações se realmente foi algo muito, muito pecaminoso ali as filhas se aproveitarem do pai, professor? O que acontece? Você tem que ler, amigo telespectador, e também nosso amigo que acompanha pela Rádio Novo Tempo, Gênesis 18 e 19, e aí você vai entender uma coisa. Deus não autorizou as filhas de Ló a fazerem isso. E nem Ló queria isso, tanto que elas o embebedaram para fazer isso. Aonde que elas moravam? Elas habitavam na região de Sodoma e Gomorra. Elas foram criadas naquele contexto de total imoralidade sexual. E aí elas acharam que a solução para o pai ter um descendente homem seria o quê? Embebedar o pai para dormirem com ele e gerarem filhos. Tá, aquilo ali não foi uma coisa que Deus quis. O que Deus fez foi registrar o ato. E se você analisar, as gerações que descenderam delas foram gerações de pessoas longe de Deus, pagãs e imorais. Tá? Deus não abençoou esse então, ato. o que acontece? Mesmo que Deus não pune as pessoas pelos seus antepassados, mas tem a lei da hereditariedade. Tá? A hereditariedade, a posteridade desta relação incestuosa foi uma descendência, entre aspas, desgraçada. Ok? Então, Deus não está aprovando, ele está só registrando a que ponto Sodoma e Gomorra influenciaram nas filhas de Ló. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade, agradecendo a você pelas respostas e a você que fez o programa acontecer. A gente se encontra na semana que vem. Vai ser um prazer, que Deus abençoe, amigo telespectador, a você, sua família, a você ouvinte. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, as suas perguntas sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.